Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Brito Elias. Em meio ao cenário das altas temperaturas que estamos vivenciando e às catástrofes naturais, vamos falar sobre o desequilíbrio ambiental e os desastres socioambientais. Para este assunto, nosso entrevistado é o professor doutor Manuel Ricardo Simões. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Professor, nós começamos essa entrevista com uma dúvida que eu acho que está na cabeça de todo mundo que está nos assistindo. Por que é tão difícil nós identificarmos em qual estação estamos? Porque hoje, por exemplo, nós estamos no outono, mas com temperaturas comuns do verão. Por que essa dificuldade? Para explicar isso, tem que entender o que é clima. O clima, assim, teoricamente, a gente fala, é uma sucessão de tempos atmosféricos. Então, assim, você diz, o tempo tá bom, tá calor, tá frio. O que você faz? Você tenta analisar como é que é a sucessão lógica desses tempos, né? Então, o verão ele tem uma característica, temperaturas altas, grande quantidade de chuva, etc e tal. Só que quando acaba o verão, começa o outono, existe uma transição. Se não acaba um dia, começa outro. A partir daí, as temperaturas tendem a diminuir, como também na nossa região as chuvas tendem a diminuir, sempre por causa de uma circulação atmosférica mundial. É normal você ter, por exemplo, no nosso outono, muitos períodos secos, sem chuva, de 10, 15, 20 dias. Às vezes é acompanhado de temperaturas altas, que inclusive no interior chamam de veranico. Talvez assim, as pessoas não tenham uma memória, por exemplo, de que dizer, isso aconteceu há quanto tempo? Até aconteceu 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, que também tem ciclos climáticos, né, de 10, 20, 30, 100, 1000, 20 mil, 100 mil anos. E às vezes a gente não consegue ter esse acompanhamento, porque assim, você fica basicamente pensando no quê? No dia a dia. Tá quente hoje está frio. Mas como é que foi esse dia ano passado ou há 5 anos atrás? Então há uma certa dificuldade. Tempos atmosféricos não normais dentro da estação, tem uma explicação que é o chamado fenômeno El Niño. El Niño, né, é uma coisa que acontece a cada 7, 10 anos e quando ele acontece, ele altera um pouco o padrão que você tem nas estações do ano. Então esse ano, por exemplo, vários cientistas já falaram, já está de El Niño. Daqui a pouco El Niño vai embora e vai vir Laninha. Só que é claro, meio do caminho vai estar na transição. Claro que a gente está assustado com a sua temperatura, a gente está assustado com os eventos, né, mas são coisas que estão dentro da normalidade. Talvez extrapole um pouco. Só que em clima, você tem que fazer estudo de 30, 40, 50 anos para ver se realmente está mudando. Em alguns casos você tem certeza que a temperatura está aumentando na média. Assim, você não pode dizer se isso é um efeito de uma mudança de longo prazo ou de curto prazo. Mas com certeza as atividades da sociedade interferem muito no clima, principalmente no chamado microclima, o clima local, que pode extrapolar para o regional e para o mundial. Para isso tem cientistas pesquisando isso para dizer se é isso ou não. Mas a gente sempre fala assim, que existe uma causa, né, de origem humana, principalmente no clima local, isso com certeza existe. Professor, nos noticiários, rádios, todos os meios de comunicação, nós estamos acompanhando, infelizmente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as enchentes. O que geograficamente aconteceu lá? Vamos lá, eu sou geógrafo, né? Esqueci de falar aqui, né? Então na geografia a gente trabalha com escalas. As escalas têm umas escalas, por exemplo, espaciais, que vão do local ao regional ao global. E escalas temporais. A gente fala em coisas de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50, 100 anos. O clima ele tem essa variação com ciclos, né? Que a gente às vezes dá uma percebida. Por exemplo, se você reparar, falar que tem uma enchente dessa em 41. Não foi no alcance hoje. Eu não vou dizer assim se a quantidade de chuva foi a mesma, mas uma coisa com certeza, na escala temporal, o espaço do Rio Grande do Sul mudou consideravelmente desde então. Você associou então uma chuva muito forte com uma série de condições locais, inclusive de degradação ambiental do espaço, que agravaram a questão das enchentes. Até porque tem que colocar uma coisa bem clara. As enchentes, elas são coisas naturais e necessárias. Quem já estudou história sabe da história do Egito. O Egito sabia que tinha enchentes todo ano, se preparavam para ela e se utilizavam dela. Então são coisas que já acontecem há bastante tempo. No Rio Grande do Sul, por exemplo, uma condição de fatores climáticos, e alguns deles causados uma circulação atmosférica continental, e fatores locais, ou seja, como é que você recebe a chuva. Então esse conjunto de fatores é que fizeram, por exemplo, que você tivesse esse evento catastrófico. Quais fatores? Só para mostrar aqui, a gente entender um pouquinho o conceito de bacia hidrográfica. Toda e qualquer quantidade de chuva que cai aqui em algum lugar, vai só para um único lugar, que é chamado de canal enxutório, que é o rio. Então, caiu aqui, ela vai vir escorrer para cá. Caiu aqui, vai escorrer, vai cair aqui. Essa aqui é a bacia da Lagoa dos Patos. Significa que toda a água aqui dessa aqui, ela vai num conjunto de rios, vai se juntar no Guaíba, e do Guaíba vai para a Lagoa dos Patos, que só tem uma única saída lá em Rio Grande, mais ou menos da largura da boca da Baía de Guanabara. Quem a gente fala de bacia hidrográfica? Uma chuva cai hoje, ela infiltra, na hora já escorre alguma coisa, mas ela vai infiltrando lentamente. Vai infiltrando lentamente e depois vai alimentando o rio ao longo do tempo. E é aí que começa a mudança.
Toda essa bacia da Lagoa dos Patos, ela foi sendo ocupada há mais de 100 anos como agricultura intensiva. Inicialmente eram pequenos produtores, depois vieram grandes produtores. O que fizeram? Retiraram a vegetação natural. A vegetação natural era de floresta, porque onde chove muito, a vegetação é de floresta. Onde chove mais ou menos, passa por uma savana, que é um cerrado brasileiro, por exemplo. E quando não chove nada, vira um deserto. A floresta, ela está em sintonia com a natureza. A chuva ela cai na árvore, ela desce lentamente, se infiltra. A floresta guarda boa parte da água e vai soltando aos pouquinhos. Quando você tira a floresta e bota, por exemplo, soja, a soja não tem essa capacidade. Resultado, essa chuva vai cair, primeira consequência. Boa parte da água que infiltraria já escorre diretamente para o rio e aumenta o volume do rio. Segundo, quando carrega para o rio, não carrega só água, fica carregando sedimentos. Então esse rio vai se assoreando. Então assim, a capacidade do rio absorver água já vai ficando menor. Então a gente tem mais água e menor capacidade de absorção da água do rio. E é claro, se a água do rio você não tem para onde botar, só você abrir, por exemplo, uma torneira de uma pia, tem um ralo lá, né? Se você abrir uma quantidade muito grande, ela não vai dar vazão. Daqui a pouco ela vai extrapolar e vai encher. Se for uma coisa lenta, consegue. Agora, se for uma quantidade de chuva muito rápida, não tem como isso. Então, a primeira coisa, essa atividade, né, que você teve no Rio Grande do Sul, substituir a floresta para a agricultura, diminuiu a capacidade do solo de guardar água. Então, quase toda a água que cai vai diretamente para o rio. Por outro lado, né, aí para complicar a situação, você tem uma coisa chamada variações de maré. Porque assim, se você for num lugar que tem um rio que deságua no mar, tem horas que o rio deságua para o mar. Quando a maré sobe, ela entra por dentro do rio. Então não adianta, toda a água que chega no rio, ela não consegue ir para o mar, ela fica retida. Para piorar, você tem a influência, por exemplo, de ressacas. O que é uma ressaca? Por exemplo, quando você pega um copinho com água, você assopra, o que acontece? Faz ondinhas. Aí acontece a mesma coisa. Então você tem lá um ciclone, né, passando lá no meio do oceano. Ele vai empurrar a água do mar que vai em direção ao continente. O que acontece quando ele entra na boca da baía? Ele entra mais pela baía. Então assim, uma maré normal que sobe 1 metro, uma maré tempestade sobe 2, 3 metros. E então não tem como a água da Lagoa dos Patos sair para o oceano. Resultado, vai ficando retido. Chega um ponto que a água do rio, ela não consegue chegar na lagoa, porque a lagoa já está cheia. Às vezes, pelo contrário, a lagoa já começa a entrar por dentro dos rios. Resultado disso que vai enchendo, essa água não tem para onde ir. Quer dizer, na verdade ela tem para onde ir. Onde é? A sua planície de inundação. Todo rio tem uma planície de inundação. Ou seja, a área econômica, como já diz, vai inundar em determinados momentos. O grande problema é que você botou cidades inteiras dentro das planícies de inundações, contando de que nunca ia acontecer mais isso. Como aconteceu em 41, aconteceu agora, pode acontecer, por exemplo, mais à frente. E aí, é claro, se você tiver aumento da quantidade de chuvas, 41 subiu para 4,30 metros, agora chegou a 5,50, ou seja, 1 metro a mais. Pode botar que esse 1,20 m, 1 metro é por conta das mudanças em como recebe água, né? E os 20 da quantidade maior de chuva. E diante desse cenário, qual o impacto nós teremos no dia a dia e na mesa dos brasileiros? Vamos lá, isso é outra discussão, né? Então assim, como é que funciona uma economia de mercado? Quando um determinado produto lhe falta, em geral, as pessoas começam a procurar, o comerciante percebendo que tem mais gente procurando e menos produto, ele joga o preço para cima. Isso funciona por um tempo. Por que funciona por um tempo? Porque quando está faltando produto, alguém fala, está faltando esse produto. O que eu faço então? Então vou produzir esse produto. Aí quando todo mundo começa a produzir, o preço cai. Na agricultura, então, é muito comum você ter variações de preço. Para isso, existe uma política pública chamada de estoques reguladores. O que significa isso? Órgãos federais, estaduais ou até municipais podem, assim, comprar um determinado produto assim, que seja essencial e guardar. Ele compra do produtor, às vezes até garante um preço mínimo. Para quê? Quando você tiver uma crise dessa, você oferecer o produto. Então, por exemplo, está faltando arroz, porque houve uma quebra de negócio. Você pode importar arroz de outros lugares. Porque assim, se você ficar importando demais, você pode abalar, por exemplo, sou agricultor, eu planto. Se eu não conseguir vender, ou vender pelo preço que eu quero, eu fico desestimulado. Então a tendência é eu não plantar mais e faltar um produto. É o que está acontecendo, por exemplo, na França agora. Os agricultores franceses estão brigando, por quê? Eles acham que a concorrência nossa com eles é desleal, porque o nosso produto é mais barato. Então eles querem que o governo proíba a importação, coloque sobretaxas. Aqui no Brasil o arroz é protegido, né? Você não pode importar arroz. Só que nessa situação agora de emergência, como é que você resolve isso? Vai ter que importar arroz. E você vai importar arroz para poder o quê? Para jogar no mercado para ter um equilíbrio de preço, para que não suba muito e aí fica inviável para a população, mas também não pode botar demais para cair demais o preço e desestimular os produtores a fazer isso. E como nós podemos fazer para diminuir esses desastres? Eu acho que o senhor salientou isso na palestra, tirar o cimento do nosso quintal, reutilizar a água. Essas são algumas atitudes que, mesmo que minimamente, ajudam. Com certeza. Por exemplo, eu falei na última palestra que ele estava presente, que quando você cimenta o seu quintal, você contribui para a enchente. Por quê? É menos água para infiltrar. Quando a água cai no telhado e vai para a rede, você aumenta a quantidade de água, né, na galeria pluvial e enchente. Se todo mundo deixar seu quintal infiltrar,
colocasse, por exemplo, captação de água de telhado, guardasse essa água em cisterna, coisa e tal, que pode até ser utilizada, você teria, assim, uma redução sensível, por exemplo, nas enchentes. Até porque a cidade toda cimentada, asfaltada. Se as prefeituras trocassem o asfalto por exemplo, um calçamento que é poroso, que já existe. Só que, é claro, tudo isso custa dinheiro. Individual, você na sua casa botar esse sistema não é barato, é caro. Aí poderia ter um programa público de incentivo, né, até de financiamento disso, para as pessoas fazerem isso. Para a prefeitura trocar todo o asfalto e botar esse asfalto também é caro. Só que, né, eu diria assim, né, se a prevenção é cara, a reconstrução do que é destruído em cada situação é muito mais caro, né? Já está provado, a cada R$1 que você gasta em prevenção, você tem uma economia de R$9 que você gasta, por exemplo, na reparação dos danos. Então, são coisas que você vai demorar tempo. Agora, se tivesse feito isso há 30 anos atrás, a gente está nessa situação. Se não fizer agora, daqui a 30 anos vai estar pior. Então, são essas escalas de tempo que a gente tem que começar a pensar enquanto indivíduo, né, enquanto coletivo. A estrutura das cidades, professor, o jeito que elas foram construídas, contribuem para as enchentes? Totalmente. Na verdade, assim, as cidades, elas foram construídas dentro de uma lógica que é totalmente contrária à lógica do espaço que tem aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo da Baixada aqui. Aqui era uma área, por exemplo, de brejo, alagadiço, com rios meandrantes. O que você fez? Aterrou os brejos, fez os rios que eram faziam curvas ficarem retos, e com isso você criou, por exemplo, a situação de que, quando você tem uma chuva, antigamente o que acontecia? Essa chuva ela ficava nos rios e ficava nos brejos. Agora você tenta escoar essa chuva. Os rios fazem isso mais rapidamente. Só que quando volta a chover, o rio volta ao lugar onde ele estava. E o brejo volta a ser brejo. Só que agora, em vez de você ter um brejo que você não pode morar, tem uma casa que vai ficar com água na canela, ou coisa pior. Se vocês verem lá umas fotos do Rio Grande do Sul, você vê claramente, tem cidades inteiras que foram arrasadas. Por quê? Elas foram feitas, por exemplo, de um jeito que elas estão dentro da área de inundação. Aqui na Baixada Fluminense, boa parte da cidade foi construída dentro da área de inundação dos rios. Então, eu tenho uma notícia muito ruim. Quando chover novamente forte, vai encher de novo. A questão é o tamanho da enchente, a quantidade de chuva, o tempo que vai. Mas assim, não é se chover, é porque vai chover. Vai chover forte? Vai. Agora a questão é de quando. As estatísticas mostram que a cada 3 anos você tem uma chuva muito forte na região do Rio de Janeiro. Às vezes aqui, às vezes ali, mas a cada 3 anos você tem. Então uma coisa que acontece a cada 3 anos não é fora do normal. As mudanças climáticas podem aumentar o volume dessa chuva. O que já é ruim vai piorar. Agora, então, a gente tem que se preparar. Se já está ruim com as condições atuais, se você tem uma tendência em piora na quantidade de chuva, a gente tem que preparar a cidade para lá na frente. E aí, de novo, é uma coisa que vai no plano individual, né? Como você trata a sua casa. É uma coisa que vai no plano coletivo, como as prefeituras protegem a cidade, como é que elas projetam a cidade. E, infelizmente, isso acontece aqui. Professor, queria agradecer por ter topado o nosso convite aqui no Conexão Brito Elias. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e até a próxima. Tchau, pessoal! Muito obrigado. Até a próxima.